Olá, eu sou o professor Wallace Alves e nesta aula trabalharemos o tema de classificação das patologias. Geralmente, as manifestações patológicas elas têm suas causas relacionadas a uma das fases de projeto. Portanto, há necessidade de se indicar em qual fase a manifestação patológica possivelmente tenha ocorrido. Vamos detalhar um pouco melhor essas fases de projeto e elas são divididas em 5 etapas. A primeira é a iniciação, logo após o planejamento, seguidos da execução e controle, o encerramento e, por fim, a auditoria. Na fase de iniciação, ocorrem os estudos preliminares, verificando-se a viabilidade técnica e econômica para a instalação do empreendimento. Ocorre também o levantamento de informações pertinentes para a etapa de planejamento, onde ocorre todo o planejamento do empreendimento. Nesta etapa, as informações elas são colocadas no papel e também realiza-se a análise de tempo e de custos para a realização do empreendimento. Na etapa de projeto é onde ocorre o detalhamento e dimensionamento de todos os elementos presentes na edificação. E também há necessidade de se realizar a especificação em memoriais e manuais. Os insumos e equipamentos também entram nessa etapa de projeto, visto que o profissional responsável poderá indicar materiais disponíveis para a execução dos sistemas. A etapa de execução em si é onde ocorre o levantamento da edificação, ou seja, a edificação ela sai do papel e é transferida para o terreno. Nessa etapa é necessário ter um controle rigoroso dos processos executados para que se evite ao máximo o surgimento de manifestações patológicas. Finalizada a execução, ocorre a auditoria. A auditoria é uma etapa de suma importância para encontrar problemas patológicos presentes na construção antes da entrega final para o cliente. Na etapa de uso, o cliente ele adentra para a edificação e começa a fazer a utilização da edificação e de seus componentes. É importante ressaltar que o cliente ele deve estar ciente de como usar corretamente a edificação e realizar as manutenções conforme o plano de manutenções especificado entregue junto com os memoriais e plantas. Dentre essas fases, as que mais geram manifestações patológicas são as fases de execução, controle de materiais e uso. A fase de projeto, ela também gera uma série de manifestações patológicas, porém, quando comparadas a essas três, a incidência é menor. Os fenômenos patológicos geralmente apresentam manifestações externas características, ou seja, cada patologia tem a sua própria caracterização, o seu próprio formato. Com isso, realiza-se a análise patológica, diagnosticando a patologia e indicando a terapia mais adequada conforme a situação. Dentre as patologias mais graves, podem-se citar a corrosão das armaduras, as flechas excessivas e as fissuras. As fissuras tratam-se das patologias presentes com maior incidência em todas as edificações. Em relação às causas principais que levam a manifestações patológicas, estão os deslocamentos das fundações, os movimentos de terra, efeitos de condição climática, sol, chuva, alterações químicas, defeitos de execução, falta de manutenções, entre outras. Já as patologias mais comuns que estão presentes nas edificações são as fissuras, as desagregações, os desplacamentos, eflorescências, manchas, mofo e bolor, dentre outras. Como as patologias podem ocorrer por diversas causas e de diversas formas, há necessidade de se classificar essas patologias e essa classificação ela deve constar no laudo patológico e nas inspeções prediais ela deve constar de forma detalhada. Então vamos falar de forma mais detalhada dessas classificações. Segundo a norma de inspeção predial de 2012, as patologias elas podem ser classificadas de dois tipos, as anomalias e as falhas. A anomalia é aquilo que está anormal, irregular ou sofreu uma variação morfológica que pode alterar o seu funcionamento. Já a falha, ela está relacionada a procedimentos em processos sem aderência ou executados de forma incorreta. Geralmente as falhas estão vinculadas somente à manutenção, ou seja,
o planejamento, a execução, o controle e a operação das manutenções. As anomalias, elas podem ser subclassificadas em 4 tipos. As anomalias podem ser endógenas, exógenas, naturais e funcionais. As anomalias endógenas, como o próprio nome já diz, endo é de dentro, elas são originárias da própria edificação, sendo que podem ser devido a projeto, execução ou materiais. Nesta imagem é possível verificar uma falha na instalação do revestimento argamassado que ocorreu durante o processo executivo, tornando essa patologia uma anomalia endógena. Nesta imagem é possível verificar problemas no sistema de drenagem de uma garagem. Essa água ela deveria ser drenada para fora desse ambiente da forma correta. Pode ser que não tenha sido realizado um projeto ou o projeto ele não foi executado e se foi executado ele não está sendo eficiente. Portanto, torna-se uma anomalia endógena. Nesta imagem é possível analisar e verificar a ruptura de um viaduto. Neste caso que aconteceu alguns anos atrás em Minas Gerais, o laudo apontou que a ruptura ocorreu devido a problemas durante o processo executivo, classificando essas patologias como anomalias endógenas. Já as anomalias exógenas, como o próprio nome já diz, exo, fora, elas são provocadas por terceiros ou por agentes externos à edificação. Nesta imagem é possível notar uma desagregação da alvenaria provocada por o impacto de um veículo automotor. Nessas outras imagens é possível notar manifestações patológicas que foram provocadas por agentes externos. Na primeira imagem é possível notar uma desagregação no forro. As anomalias naturais elas ocorrem exclusivamente por fenômenos da natureza. Aqueles fenômenos que são previsíveis ou imprevisíveis, como por exemplo as chuvas, temperaturas, furacões, ciclones, maremotos, dentre outros. Nessa imagem é possível notar um desmoronamento parcial da edificação por conta da passagem de um ciclone tropical. As anomalias funcionais, elas ocorrem exclusivamente pelo uso dos materiais ou da edificação e também devido ao tempo de vida útil desse componente. Quando o material ele chega no fim do seu tempo de vida útil, ele precisa ser trocado ou renovado para que a funcionalidade do componente seja restabelecida. As falhas, elas são exclusivamente relacionadas a processos de manutenção e podem ocorrer em 4 subclassificações: a de planejamento, de execução, operacional e gerencial. A falha de planejamento ocorre devido a processos incorretos durante o planejamento das manutenções, ou seja, o profissional responsável ele não realizou o manual de manutenções conforme especificações adequadas. Então, eu tenho um problema que ocorreu devido ao planejamento incorreto das manutenções. A falha de execução está relacionada ao processo executivo da manutenção, ou seja, a realização da manutenção. A manutenção ela foi planejada corretamente, porém a sua execução não foi realizada de forma adequada. A falha operacional ela está vinculada a procedimentos inadequados de registros, controles, rondas e atividades pertinentes às manutenções. A manutenção ela não foi registrada corretamente, ela não foi controlada corretamente. Então eu tenho uma falha de operação durante o processo de operação. E a falha gerencial, que é devido à gerência ou gestão correta da manutenção. Sempre que deve ocorrer um processo de manutenção, este deve ser realizado por profissional capacitado e com a supervisão de um profissional específico para esta área. Sendo assim, as anomalias e as falhas, elas devem ser classificadas e subclassificadas conforme cada situação. E essas informações devem estar presentes no laudo patológico. Outra classificação de suma importância que deve constar no laudo é a classificação do grau de risco. O grau de risco ele pode ser classificado de 3 formas. O grau ele pode ser crítico, médio ou regular e mínimo.
Essa classificação está relacionada com a gravidade da patologia naquele momento da análise. Então, essa patologia ela pode estar em um grau médio, porém, ela pode avançar para um grau crítico conforme o tempo e o agente agressor. Em relação ao grau crítico, o impacto ele pode ser irrecuperável, ou seja, o dano ele já não tem mais recuperação, eu preciso demolir e refazer todo o processo ou sistema, e ele poderá provocar dano à saúde ou à vida das pessoas que estão usufruindo desse local. Então, a intervenção nesse tipo de patologia, ela deve ser primordial e rápida. Já o grau de risco médio ou regular, ele gera um impacto parcialmente recuperável, ou seja, o dano ele tem uma menor extensão quando comparado ao grau crítico, e a intervenção ela deve ser realizada a curto prazo. Eu posso esperar um tempo para realizar essa intervenção, ou seja, o tratamento, mas esse tratamento ele precisa ser realizado. Já o grau mínimo, ele gera um impacto recuperável, e esse impacto recuperável ele pode ser realizado a um período de tempo maior quando comparado aos anteriores. Porém, ele deve ser recuperado ou tratado, visto que o agente que está provocando esta manifestação patológica pode continuar intervindo e fazer com que essa patologia se torne mais agravante, alterando assim o seu grau de risco. Para um melhor entendimento da classificação do grau de risco, esses graus foram colocados em forma de tabela, onde é possível notar no grifo em vermelho, representando o grau crítico, o grifo em amarelo, representando o grau médio ou regular, e o grifo em verde, representando o grau mínimo. Todos esses possuem subgraus em relação à classificação. E na última coluna, descrita como identificação, é possível notar que cada grau de risco com o seu subnível, ele possui uma numeração para indicar o grau de risco. Então, se eu estou trabalhando com uma patologia que está num grau de risco médio e o seu nível é médio, o numeral que indica essa patologia é o 5. Se eu estou trabalhando com uma patologia que está num grau de risco mínimo, com um nível baixo, e a sua representação é o 9, quer dizer que essa patologia ela pode demorar um pouco mais para ser tratada quando comparada à patologia que está num grau médio, com o número 5. Então, a tabela é bem intuitiva. A numeração vai de 1 a 10 e quanto menor o número, maior é o grau de risco indicado por este número. Em relação à classificação das patologias, era isso. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até lá!